Bem-vindos. A gente vai começar daqui a pouquinho a live com a Karina Inácio do Ateliê do Quintal. Ela deve estar entrando já em uns minutinhos. Ei, Tereza, tudo bem? É tão legal ver as pessoas entrando assim, né? Vai vendo rodar, 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 é super bacana. Bem-vindos todos. A gente vai conversar um pouquinho sobre a cerâmica como profissão, né? Então, quando sugeriram assim um tema para falar, e um dos temas mais votados foi esse, eu pensei assim, nossa, mas eu sigo a Karina nesse tema e ela fala super bem, ela tem um vídeo super legal, não vou ficar repetindo aqui, né? Então, aqui ela entrou. Deixa eu chamar agora. Peraí, deixa eu chamar ela aqui, Ateliê do Quintal. Pronto, enviei essa. Daqui a pouquinho ela já entra. Tudo bem? Entrou. Oi, Karina, tudo jóia? Tudo bom? Graças a Deus, e você? Tudo bom. Obrigada por aceitar, viu, o convite de vir conversar com a gente aqui. Eu que agradeço o convite, uma É, delícia. Antes de você entrar, eu estava contando aqui para elas o seguinte: a gente fez uma enquete para perguntar temas que o pessoal gostaria de ouvir no YouTube, no Instagram, e um dos temas mais comentados foi assim, como tratar a cerâmica passando do hobby para a profissão. E aí eu pensei assim, nossa, mas eu vou falar uma coisa que eu adoro o seu vídeo sobre esse tema, né? Eu vou ficar repetindo tudo que a Karina falou. Eu falei, acho que não, acho que eu vou convidar ela mais fácil na fonte, beber direto da fonte. E é isso, assim. Eu acho que o vídeo que você tem no YouTube resume super bem todos os percursos pelos quais a gente passa quando a gente toma essa decisão de realmente abraçar a carreira de cerâmica, né? E aí, te agradeço muito de vir compartilhar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, né? Porque é sempre importante, o pessoal passa muita angústia com isso, né? Sim. Eu, pelos alunos que eu acompanho aqui, que às vezes a pessoa começa, às vezes já com a intenção, né, de ter a cerâmica como profissão, mas às vezes não. E aí isso vai surgindo, né? A pessoa vai se animando, fala, nossa, acho que dá, né? Mas aí quando toma a decisão, aí é uma angústia só, né? O povo fica muito angustiado. Porque a gente é picada pelo bichinho da cerâmica, você quer fazer cada vez mais, 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 só que ganhando dinheiro, não gastando, né? É, e aí que lascou-se, né? Eu falo, pessoal, mas, gente, aí é que você tem que tomar uma decisão, porque o que eu observo nos alunos, né, ao longo desses anos, teve vários que montaram o seu ateliê, e eu acho que o pior, Flávia, é quando o pessoal fica no meio termo, sabe? Aquilo nem é hobby mais, porque você quer viver daquilo, mas também não é profissão, porque você ainda está encarando como hobby. E aí eu acho que a pessoa fica no pior dos mundos, porque o hobby é para a gente distrair, o objetivo dele é outro, né? Uhum. A gente está investindo no nosso bem-estar, né? Na verdade, eu acho que o hobby é um investimento no nosso bem-estar. A pessoa está lá se distraindo, né? Fazendo cerâmica, relaxando, não está preocupada se vai vender, se não vai vender, se vai ter dinheiro, não está. E a pessoa, quando ela está na cerâmica como profissão, ela já está com um outro olhar, né, para as coisas todas. E quando a pessoa está no meio do caminho, nem ela está relaxada, né, fazendo ali as suas peças, e nem ela está ganhando dinheiro. Então, ela não tem nada de bom ali, né? Sim. Eu acho que acontece muito. E aí eu achei muito interessante quando você fala assim, o seu começo, né? Que você realmente decidiu. E aí você deu algumas dicas super práticas aqui no teu vídeo, né? Não sei se você podia contar pra gente um pouquinho disso, assim. É a questão do. Eu acho que uma das maiores dificuldades é calcular o valor da peça, quanto custa a peça. Uhum. E assim, a maioria das alunas tem dificuldade nisso, assim. Qual É seria a porque, dica? assim, quando a gente fala de cálculo de preço, você tem que, na verdade, ter várias informações para calcular o seu preço, né?
Não é assim a gente chutar ou uma fórmula mágica que você consegue colocar lá alguns números e aquilo calcular o seu preço. Você precisa de muitas informações se você for calcular aquilo bem certinho, né? Quando a gente está trabalhando no nosso ateliê profissionalmente, a gente vai observar que a gente tem dois tipos de despesas, né? Eu chamo de custos e despesas, enfim. Tem várias nomenclaturas diferentes aí para a gente aprender, né? Mas quando a gente fala de custos variáveis, né, são aqueles custos que estão diretamente relacionados com a produção da peça. No nosso caso, é a argila, os esmaltes, lixa que a gente usa, os engobes, né? Tudo isso que está diretamente relacionado. E as despesas fixas são aquelas continhas que a gente tem que pagar todo mês, faça chuva, faça sol, é o aluguel do ateliê, ou a prestação, é IPTU, é água, é internet, o nosso salário, né? A gente tem que lembrar que o nosso salário é uma despesa do ateliê, né? Não é o que sobra, porque a gente come, né? Se a gente vai ter isso como profissão, a gente come todo mês tem que ter salário. Então, essas diferenças precisam ficar mais claras, a gente precisa saber o quanto é esse gasto de verdade. E às vezes o pessoal não quer lidar com os números, né? Lógico, a gente está na parte artística, é muito mais gostoso a gente ficar criando peças do que ficar fazendo Só uma conta. coisa, desculpa te interromper. Algumas pessoas estão comentando que o seu volume está um pouquinho baixo. Você tem como aumentar? Dá uma olhadinha, vamos ver. Fala um Dá para pouquinho. melhor agora? Acho que sim, acho que melhorou sim. Pessoal, vê aí, melhorou? É, melhorou. Obrigada, Ah, desculpa. E isso eu gostei muito que você menciona, que a gente precisa preservar um salário. Achei uma super sacada mesmo de você contabilizar isso. E a segunda coisa, quando você dá um chacoalhão na gente e fala assim, olha, tudo bem que você não gosta de números, que você é da arte, mas você precisa fazer conta. é. Porque se você está trabalhando, você tem qualquer outro tipo de profissão, né, Flávia? A gente tem as coisas que a gente gosta e as coisas que a gente não gosta. Então, não dá para a gente fazer cerâmica e querer fazer só aquilo que a gente gosta. E aí Sim, você não tem controle. E aí que eu acho que é o pior, assim, que o pessoal acaba pecando mesmo. Porque aí não tem a previsão do seu salário, você não sabe quanto cobrar, às vezes você está tendo prejuízo e não sabe dar um desconto, não sabe planejar direito, né? A gente tem que tirar férias, né, Flávia? Ninguém aguenta, sim, né? Ficar, né, sim. um ano seguido do outro. Eu já fiz muita bobagem de fazer isso. E aí chega uma hora que a gente vai pifando. Aí você já não produz tão bem, já não dá aquela aula tão boa porque você está cansado. Então a gente precisa ter recursos e para não ficar apavorado também. Quando a gente está com os boletos chegando com a corda, né, no pescoço, eu acho que a gente não toma as melhores decisões, né? Porque você está Sim. pensando no boleto. É imediato, né? Você quer decisões imediatistas, assim. E aí chega um cliente e pede. Eu já cheguei a fazer, ó, para você ter ideia, eu estava contando para os alunos outro dia, o pessoal não acreditou. Eu cheguei a pegar uma encomenda de 6 copos para entregar, eu entreguei em 6 dias. Hum, E dá para imaginar? É tipo pastel, né? sim, sim. Pensando na cerâmica, é tipo pastel. Eu peguei a encomenda, 6 dias depois estava na mão do cliente. Louca. Me lasquei toda, né? Quantas vezes eu fiz isso? Eu pegava encomenda com prazos absurdos, porque estava sempre com o boleto ali, né? Tinha que pagar conta. Eu vivo só da cerâmica desde 2005, né? Então é só Uhum. da cerâmica a renda que entra e tem as contas para pagar, né? Tem filho, tem escola, tem tudo, né? Então eu fazia muito isso. E aí, se você não tem um planejamento financeiro, uma organização, o que acontece? Você toma decisão assim, você pega aquela encomenda, às vezes você dá um valor errado para poder fechar, e aí você acaba que, né, tem prejuízo, não sabe que está tendo prejuízo. Você acaba ficando muito enrolado, né? Uhum. Você trabalha com uma tabela já fixa ou você faz o orçamento conforme as encomendas? Como que é teu costume? Algumas peças eu tenho uma tabela já fixa, e aí algumas coisas eu vou variando, por exemplo, se a peça é personalizada, dependendo da quantidade, né? Mas para isso você precisa ter o seu custo direitinho para saber se Sim. dá para você dar aquele desconto ou não, né?
Mas as peças assim, né? Aquele tamanho de copinho que eu costumo fazer, aquele tamanho de caneca, eu tenho um preço fixo para a peça que é mais simples, um preço fixo para a peça que é mais complicada, que tem um detalhe, que tem um desenho, né? Que não é só esmaltada. Porque aí você não precisa ficar toda vez recalculando, você já tem isso mais ou menos esquematizado, né? Às vezes o pessoal assusta porque fala, meu Deus, cada peça que eu fizer eu vou ter que ficar calculando isso e não vai dar. Mas não é que você vai ter que ficar calculando tudo para cada peça, né? Você vai calcular para um copinho, aquele tipo de peça que é mais ou menos a mesma quantidade de argila, o mesmo trabalho, né? Você já vai ter uma noção melhor. O que não Uhum. pode é ficar muito no escuro. Às vezes o pessoal também calcula preço só olhando o mercado, né, Flávia? Só olha os preços que o pessoal está praticando e vai e coloca um preço mais ou menos, acho que aqui Ah, na tá média da. Sim, na média. E já aí, vi né, isso mesmo. às vezes você não sabe, se você, né, ainda é pequeno, está comprando, por exemplo, material de pouca quantidade, seus custos às vezes são maiores, né? Tudo isso a gente tem que levar em conta. Às Sim. vezes a gente calcula também pelo tempo. Teve uma época que também foi bem interessante, eu calculava o preço das peças pelo tempo também, que eu demorava para fazer. Ah, é? Aham, eu colocava o tempo. Mas para quem está iniciando, isso não é bom, né? Porque na verdade você demora muito porque você não tem prática e não É. porque é uma peça trabalhosa, né? Então, E para você poder calcular pelo tempo, precisa de uma certa prática. é verdade, eu costumo comentar com as alunas assim, que elas falam, nossa, mas como é que você dá conta de fazer um monte, assim, tipo, sei lá, 200 pratos? Porque eu vejo assim, o que dá mais trabalho é a peça piloto, que você estuda como você vai fazer, aí você faz, gosta, dá certo, não dá certo, você refaz, aquilo demanda mais tempo. Quando você tem a peça piloto, a hora que as outras entram na linha de produção, que aí você já sabe o esquema até, vou virar assim, vou esmaltar aqui, aquilo flui. E as alunas, elas sempre fazem peças diferentes, então elas sempre estão fazendo peça piloto. Dá uma sensação que a cerâmica é um trabalho infindável. E não é bem assim, né? Que, não Vai. sei, também tenho assim os meus modelos de copinho. Aí eu já mais ou menos eu sei como é que eu vou fazer cada um. Ele entra, né, naquela rotatividade assim e flui um pouquinho mais rápido. Até para montar forno, né, Flávia? Se você vai montar um forno com 300 peças diferentes, e se você vai montar ali de uma produção só de copinhos, nossa, é muito diferente o jeito de trabalhar. Exato, exato. E também o negócio de montar forno é muito legal, uma dica assim. Eu montava, fazia peça, aí eu ia montar o forno, nunca dava o tamanho do suporte. Ou ele era muito menor e sobrava, ou ele era maior, assim, tipo um dedo maior, aí você tinha que colocar um calço ou um suporte maior, sobrava a peça. Aí eu comecei a pensar assim, bom, não é muito mais fácil fazer o copinho um pouquinho menor do que o meu suporte, porque aí dá certinho, assim. Aí você vai pegando esses macetezinhos, claro, né? E agora você monta e não é que dá certinho, você põe todos os copinhos, põe a prateleira assim, fica perfeito, né? E às vezes um detalhe na produção, né? Às vezes um pezinho que você consegue segurar para mergulhar, né? Que você faz o pezinho um pouquinho diferente, que dá mais firmeza, você ganha um tempão na sua produção. Sim, exato. É por isso que eu sempre comento, legal, se você quer mesmo seguir, fazer, nem que não seja assim, ser uma ceramista que faz um monte, mas você quer começar a vender, otimiza o seu processo nesse sentido de você vai fazer agora, sei lá, prato, faz uma série de vezes os pratos e fica observando para ele chegar até o final do processo e ver o que você pode ir melhorando no aspecto visual, no custo, que às vezes a gente usa um esmalte que é mais caro e você consegue um resultado bem parecido com o mais barato. Uma série de detalhezinhos assim, que aí eu digo assim, você se apropria da forma e da peça no geral, assim, né? Não é na primeira que você acerta. E aí a gente tem que pensar o processo todo, né? A gente pensa o custo desde o começo, a gente pensa, né, o tempo desde o começo, até para você comprar material, né? Quando a gente está como hobby, a gente pira nas argilas, né? Você quer todas as cores possíveis. Aí quando você vai trabalhar, você tá lá com 10, 20 cores de argila e aí o processo fica inviável, né?
Até para você fazer, se você vai fazer os seus copinhos, aí você quer mudar de argila, você tem que limpar torno. Você é placa, tem que limpar pano, lavar Sim, pano, muda tudo. Então, até os materiais que a gente escolhe, você começa a raciocinar diferente, né? sim. Você não vai trabalhar com 10 tipos de argila, você vai trabalhar com 3 na sua produção, né? Exatamente. Isso agiliza bastante mesmo. Na hora também de quem trabalha com torno, principalmente de recuperar a argila, de reaproveitar e reciclar. Você tem menos trabalho, você não fica aquele monte de balde, limpa todo o equipamento, então fica um monte de pouquinho, né? Pouquinho disso, pouquinho. Esmalte também, né? Você começa a querer variar muito, fica pouquinho daqui, pouquinho dali, que não dá uma produção inteira e também misturar não dá certo. Então, você começa a fazer escolhas. Sempre digo que acho que a nossa vida na cerâmica é sempre fazer escolhas, porque são tantas as possibilidades, não são? E é muita coisa que varia, né? Você vai pensando, você começa a contar, explicar para as pessoas, é tanta variável, é tanta coisa que pode dar errado, né? E tanta coisa que a gente tem que pensar que tem hora que o pessoal dá até uma canseira, assim, fala, nossa, gente, mas eu vou ter que pensar em tudo isso. Eu falo, vai, gente, não tem jeito, né? Para você viver de cerâmica, você vai ter que pensar. Às vezes até Sim, para oferecer para o seu cliente, né? Se você tem, como você falou, às vezes um esmalte mais barato, você já pode dar um desconto naquela cor, você já sabe, você já tem os seus números, né? Você já sabe o seu processo, você sabe que, por exemplo, nesse copinho que cabe direitinho na coluna, dá para você dar um desconto um pouco maior do que se ele quiser um dedinho a mais, né? é. Estão perguntando qual forno a gente indica para quem está começando. A tua história é legal do forno, conta pra gente. Você falou que você tem ele até hoje, né? O meu primeiro forninho que eu comprei, eu tinha acabado de sair da faculdade, eu não sabia nada de queima. Ele é um forno minúsculo, eu tenho ele de estimação. Ele tem 15 de altura e 30 por 30. Ele é pequenininho assim. E ele não tinha, né? Depois a gente pôs, mas ele, quando eu comprei, ele não tinha termopar. Ele não tinha painel nada, ele tinha um negócio de enfiar na tomada. E aí eu comprei e o rapaz falou, olha, era de baixa, né? Ele falou, ele chega em 1000 graus em 2 horas. Eu falei, nossa, que legal, tá aqui um monte de peça dentro. E liguei na tomada. Daqui a pouco eu só escuto, parecia uma pipoqueira. Pipoqueira, total, né? Imagina. Aí eu perguntava para as pessoas, gente, mas o que é uma queima lenta, né? E assim, na época não tinha internet, né? Não é que nem hoje que a gente pergunta para todo mundo responde, né? Mas aí a pessoa falava, não, você tem que fazer queima lenta, mas não me falava que diabo que era a queima lenta. Eu falei, ah, gente, queima lenta, então eu vou, sei lá, vou pôr em 3 horas, não sei, né? A minha cabeça era um Nossa, forno de cozinha, imagina. Mas eu estourei tanta peça naquele forno, tanta peça, até até eu vi o que era uma queima lenta. E aí eu ficava, a Flávia, ligando e desligando na tomada. Pensa, queima inteira. para você Gente, controlar a temperatura. Gente, que perigo isso também. sem noção, não sabia. Não sabia. Aí eu ficava ligando e desligando na tomada, né? Deixava 15 minutos ligada, aí eu desligava, aí eu botava mais 15 minutos, desligava, ligava. E aí eu aprendi a saber a cor, a temperatura pela cor Sim. daquela luz que sai do forno, né? Não colocava o olho perto, né, gente? Não pode colocar o olho perto do forno para Uhum. ver tem uma retina, né? A gente olha bem de longe. Mas pela cor, né, que sai pelas frestas, eu conseguia saber a temperatura. E foi assim, ó, foi assim que eu aprendi. Depois a gente conseguiu comprar um termopar, um controladorzinho e conseguia programar. Mas ele foi pipoqueira durante muito tempo. Mas foi pipoqueira que eu comprei o grande. Sim, sim, que vai começando. Agora, esses erros, assim, a gente dá risada, só que eles fazem a gente aprender muito, né? Eu Muito. tinha um forno de latão. Eu peguei um latão e fiz, forrei com a manta e queimava aqui no quintal de casa. E aí, a primeira vez que eu queimei, eu taquei fogo nele. Nossa, o bicho parecia um dragão, mas saía fogo de tudo quanto era lado. Meu filho, na época, tinha 6 anos. Ele olhou e ele falou assim: Nossa, parece o Norberto, aquele dragão que o Harry Potter lutou com ele. E o nome do forno até hoje é Norberto. Aí, a hora que eu abri o forno, nossa, as peças tudo marrom. Eram umas peças de um bairro aqui de Valinhos, bem cheio de óxido de ferro.
Ah, não tinha, não sobrou esmalte, aquilo oxidou tudo, ficou tudo marrom brilhante, assim, parece ferro mesmo as peças. Eu tenho até hoje lá. Mas a gente vai aprendendo, né? Assim, e, e, e esse negócio de você ter que ficar do lado do forno, que nem você aprendeu a ler a temperatura pela cor, que é muito legal isso, né, Karina? Isso é É, um conhecimento assim que ninguém nunca mais tira de você. E, e aí, para quem está perguntando, um forno que indica para quem está começando, eu diria que é o forno que você consegue comprar, desde que você avalie que não é principalmente forno elétrico, chama um técnico para avaliar que as resistências estão ok, que eu acho que é o mais importante, né? Que às vezes a pessoa compra um forno elétrico usado, paga uma bagatela e o forno você vai precisar reformar ele praticamente inteiro, vai gastar uma fortuna, talvez até mais do que se comprar um forno em parcelas e tal. Porque a questão é assim, um forno de latão você mesmo pode montar, é um forno mais barato, só que você vai ter que aprender a queimar no gás e vai ficar ali do lado, assim, de babado as peças, porque realmente a automatização de um forno de latão não faz sentido. E um forno elétrico, você aprendendo a programar, ele vai funcionar sozinho. Tem várias marcas, tem marca brasileira, marca estrangeira. Claro que com o dólar hoje em dia tá bem difícil da gente comprar um forno estrangeiro, mas assim, tem marcas boas. Agora, ele é mais fácil, porque você aprende a programar e ele meio que vai sozinho, você não vai precisar ficar igual a Karina, enfiando na tomada. e nem era gás. Pois é, né? Mas é. E um forno assim, que a única sugestão que eu faço mesmo é que se for um forno usado elétrico, para você chamar um técnico para avaliar as resistências, porque é muito caro resistência, né? É, aqui a gente troca a cada 100 queimas, mais ou menos, a gente tem que trocar. Elas duram cerca de 100 queimas. Aham. Para que para a gente dura entre 60 e 80. Então é o tipo de custo também que ele entra na nossa conta de queima, né? Quando Sim, você vai calcular sua queima, você tem que calcular até esse desgaste todo que tem, né? Aqui a gente queima bastante, a gente queima toda semana, tanto o esmalte como o biscoito, então, né, o forno está sempre ligado, então a gente tem um desgaste bastante grande. E assim, eu acho que o forno a pessoa tem que ver de acordo com o que é a realidade dela, né? Como a Flávia falou, a gente queima gás, por exemplo, para mim não dá certo, porque aqui é uma loucura, eu tenho filhos, tenho bichinhos, então às vezes acontece, tem a minha avó que mora do lado, minha mãe, então às vezes o povo me chama, ai Karina, tá acontecendo tal coisa, eu saio correndo, né? Então, no forno a gás não dá para você deixar ele lá e sair correndo, não dá, né? E aqui a minha vida é um BO só. Então eu já sei que para minha realidade o forno a gás pode ser limpo, pode ser o que for, mas não encaixa, né? uhum, Para mim eu uso os recursos que tem o elétrico. Cada um tem que ver, né? Eu assim só recomendo quando os alunos vão comprar forno, não comprar um forno muito gigante, porque às vezes a pessoa vai super animada, né? Às vezes está com uma grana lá para investir, quer comprar um forno enorme. Porque aí você está aprendendo, você demora muito para encher o forno sozinho, né? E quando dá errado, né? Olha que nem deu esse ferro todo aí seu. sim, Quando dá errado, sim, tem muita coisa que dá errado, né? Então, sim, até você entender, às vezes vale a pena um forno, né? Não gigantesco, aí um forno médio, pequeno, médio, para você conseguir produzir mais, testar mais, aprender mais, né? Porque a exato. cerâmica, às vezes o povo quer aprender rápido, né? Não é, gente, não dá para aprender rápido, né? É um negócio que você tem que, ainda mais quando você já queimando, você fazendo os seus esmaltes, é um processo que você vai aprendendo devagar, né? Exato. Assim, o custo, estão perguntando do custo de queima e o custo de manutenção. Então, só para saber assim, o custo de queima, ele também está envolvido com a quantidade de peças que você coloca lá dentro. Você tem um forno muito grande, até você encher aquele forno inteiro, se a sua produção não é muito grande, você vai queimar uma vez por ano. Fica até meio chato, assim, porque até você encher o forno, então um forno menor, você otimiza as queimas, porque as pessoas têm que entender uma coisa, que a queima, por mais que a gente aprende com a experiência e tal, você tem que se debruçar de estudar. A Karina também, pelos vídeos que eu vejo, é uma estudiosa que está lá,
tem que entender um pouco de princípio de queima. Não é assim, vamos tentar queimando, né? A gente conta essas brincadeiras, assim, essas histórias, mas então, assim, você queima uma vez, observa o que aconteceu, aí você vai estudar, queima de novo. Então, é essa sequência. Se você tem um forno gigante, até você encher o forno, queimar, você já até esqueceu o que aconteceu antes. E para quem perguntou o valor de uma queima, o seu forno, você tem ideia do valor de quanto custa uma queima dele? O que eu ensino o pessoal a fazer é assim, né? Uma coisa básica. Vai lá no seu relógio, marca quanto está marcando no relógio, né? Aí você faz a queima e marca de novo. Aí você vê quantos quilowatts hora gastou. Aí você vai na sua conta de energia elétrica, pega o valor total e divide pelo consumo do mês. Porque se você pega só o valor do quilowatt que tem lá, depois tem um monte de imposto que vem discriminado, que junta. Pelo menos aqui em São Paulo é assim, né? Não sei em outros lugares se é do mesmo jeito. Aí você fica sabendo o valor do quilowatt. Só aí você já consegue saber, né, quanto de energia gasta. Às vezes o pessoal pergunta, mas tem lâmpada ligada, tem geladeira ligada. A gente fez a conta da geladeira. No tempo de 8 horas de uma queima, uma geladeira gastou 80 centavos. Então, veja Sério? lá, geladeira, sério, 80 centavos no tempo das 8 horas de queima. Então, mesmo que a geladeira esteja ligada, né, as luzes, enfim, é um consumo muito pequeno, né? Uhum. Então, eu falo para o pessoal, é melhor alguma conta do que nenhuma conta. O forno a gente não consegue ser tão preciso, porque tem os espaços vazios que tem no forno, né? Tem tudo isso, tem as resistências que você tem que colocar. Então, eu pego o valor que eu gasto de resistências, né? Olha, eu gastei na última compra que eu fiz para o meu forno, que é médio, eu gastei R$ 1.400, o jogo completo das resistências. Aí eu divido isso por 100, aí eu vejo quanto que está em cada queima, né? Sim. A minha queima de esmalte, eu acho que dá 86, se eu não me engano certinho, mas 80 e pouco, e a de biscoito dá 56. Uhum. É uma média, né? É uma média, né? Pode ser que tem dia que o forno tá cheio, gasta um pouquinho mais, né? O forno Exato. vazio. Mas é que com esse número a pessoa consegue raciocinar. De repente você tem que entregar um negócio rápido, assim. Aí você fala, vou queimar o forno mais ou menos vazio. Se não cobre nem esse gasto mínimo do forno, que dirá argila, as outras coisas, né? Você fica muito no prejuízo. Sim, exatamente. Você entrar em contato com a pessoa e falar, vou ter que esperar um pouquinho, encher o forno, né? Conversar, porque às vezes o povo não raciocina, né? Você vai queimar lá um prato, 2 pratos, que não paga nem o seu consumo de energia. E essa questão de saber quanto o forno vai gastar, ela varia muito dependendo do tipo de forno e da tecnologia que ele usa. Porque às vezes até uma mesma marca de forno, quando muda a tecnologia, ele passa a gastar menos que os equipamentos mais novos, eles têm uma tecnologia mais avançada que gastam menos do que os mais antigos. Então realmente você tem que Fora fazer. se a resistência tá boa, se a resistência é diferente, né? Então, essa dica de olhar a sua própria conta, eu acho que fica bem mais próxima da sua realidade. Uma outra coisa que eu acrescentaria também é que tem um negócio que chama contadora, que as minhas deram problema há um tempo atrás, porque usa mesmo, usa muito, eu tive que trocar. E a mobília, né? Que a gente põe e tira, acaba caindo um esmalte, dá uma lascadinha. Então, eu contabilizo assim que a cada umas 50 queimas assim, eu tô comprando uma prateleira nova, tô comprando uns suportes novos. Não é um material barato, é um material que vale a pena você comprar um de boa qualidade. Porque eu já tive assim, sou meio mão de vaca, né? Aí eu fui numa cerâmica aqui em Vinhedo e eles fazem lajota e tal, só que é uma queima totalmente diferente, é uma queima de passagem e tal. E eles tinham um monte de placa refratária. E aí o moço falou assim: se quiser pode pegar. Aí eu peguei e falei: nossa, ganhei a visita, porque trouxe um monte de placa refratária. Fui queimar no Frank, que é um forno a gás, 1.300 graus. Gente, virou uma obra de arte, porque eu abri assim, as placas estavam tudo tortas, porque ela não aguenta, imagina. Não é que a placa era ruim, é que não era para esse tipo de forno, porque o forno de passagem ela vai passando, ela não fica derretendo, cozinhando ali no forno, né? Bom, perdi tudo, né? Super, super bom o negócio que eu fiz.
Aprendi que uma coisa que vale a pena você investir é numa mobília de forno decente, né? Que faz a diferença. E aí também o custo da manutenção, você coloca tudo isso o pessoal assim diz que você tem que colocar o custo que é daquela queima específica, que nem a Karina falou, que é a energia, o seu tempo de informa, enfim. E essas outras coisas você faz um cálculo, como a Karina disse, por uma quantidade de queimas. Então, vamos dizer que você pegue 100 queimas como base, aí você pega quanto é a resistência para trocar nessas 100 queimas, umas duas prateleiras de forno, tal, divide e aí você acrescenta esse valor no valor de cada queima. Então, você vai saber que você não vai ser pega de surpresa quando a mobília quebrar, você já tem um dinheiro que está destinado para essa reposição de material, porque isso acontece mesmo, né? Não tem jeito. Aqui a gente compra a resistência antes. Eu já deixo a resistência aqui, para quando ela queimar, né? Quando quebrar, a gente já troca, já tem para trocar, não tem? Porque às vezes o fornecedor demora 15 dias, um mês para te mandar as resistências, né? Ainda mais o pessoal que tem que comprar de longe, que pagam Sim. frete, tá? Então é legal ter. E é legal ter o caderninho, né, Flávia, de anotar as queimas. Ah, isso é bom também. Se a dura, porque eu vou anotando todas as queimas, eu vou anotando o que está acontecendo, se dá um perrengue, se acontece alguma coisa, eu anoto e anoto quando eu troco resistência, termopar, enfim, né, as coisas que. Porque aí quando vai chegando, né, perto de 100 queimas, sei lá, eu estou com 70 queimas, se eu não comprei a resistência, eu já vou providenciando, Você já para se não ser organiza. pega de surpresa. Sim, e quem queima gás, contabiliza assim, que você vai chamar de tempos em tempos, eu chamo a cada umas 15 queimas. É que meu forno é bem grande, depois que eu comprei o elétrico, eu parei de ficar queimando direto no gás, assim, a parte de produção. Agora fica mais artístico mesmo. Mas você tem que chamar um técnico para vir e desentupir todas as bocas, fazer uma. Aí tem um outro técnico, é especialista em encanamento de gás, ele sempre faz uma revisão com ar comprimido para ver se não está vazando. Isso é super importante, é um gasto que a gente tem, além da mobília, né? Então vamos dizer que esse entraria no gasto como se fosse a resistência, né? Você É, não tem a resistência, mas você tem o técnico. E dependendo do forno que você tem, o meu por dentro é com manta. Então, de tempo em tempo, eu tenho que ir colocando a manta, porque a manta, ela, conforme ela dilata e retrai, ela vai cedendo. Então, eu tenho que comprar a manta e ir enxertando ele para ele ficar sempre firme, para não perder calor durante a queima. Então, todos esses gastos são importantes. Fora gasto normal, né? Com a esponjinha, a água, a luz, o detergente, o sabão do chão, porque tudo isso sai de algum lugar. Ele tem que sair da peça que vende. tem. E aí, se a pessoa não tem tudo isso no papel, não consegue. E assim, a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que fazer, Flávia, quando decide viver de cerâmica, é ter uma conta só para ateliê. Porque se Verdade. tiver tudo misturado, gente, não tem planilha mágica que resolva essa conta. Porque imagina, né? Até se você pensar, nem pensando numa conta de banco, mas você pensa na sua carteira. Né? A pessoa chega no seu ateliê, compra uma caneca, te paga, sei lá, R$ 40. Você põe lá. Aí você vai na padaria comprar pão para sua casa. Aí você, sei lá, tira Nossa, 5. é. Aí você volta, o seu marido pede para você trocar um dinheiro. Aí você já acabou, você já não sabe mais o Já que perdeu fazer. a mão, né? Verdade. Então, né, a gente junta tudo isso do forno que tem que estar calculando todos os gastos, argila, fornecedor. Se não tiver uma organização em tudo, né? Vê que a gente está falando de organização, né? Saber direitinho quando que você tem que fazer essa manutenção do forno, quando que você tem que comprar resistência. Tudo isso é organização. Anotar no caderninho as queimas. E toma tempo, né? Às vezes é chato, mas é super necessário. Em falar em tempo, uma coisa que eu sofri bastante assim no começo, eu passava um prazo para o cliente. Então, eu calculava mais ou menos assim, bem mais ou menos, e eu nunca conseguia cumprir o prazo. E daí meu marido falou assim: não, mas tem alguma coisa errada, vamos ver o que que você está fazendo de errado. Então, assim, para fazer um copo, quanto você acha que você demora?
Aí eu coloquei lá, modelar tanto tempo, dar acabamento tanto tempo, esmaltar, e foi aí, secagem e tal, fui colocando. Aí ele falou, agora vamos fazer uma outra coluna, o básico, né, gente? Agora você vai realmente fazer o copo e você vai comparar, e vai escrever o quanto tempo de fato você demora. Acabamento, eu demorava 3 vezes mais do que eu calculava, do que eu imaginava. A modelagem realmente é rápida, você sobe o copo, mas o acabamento eu subestimei. A esmaltação estava ok, a secagem também. Demorava muito mais tempo para secar. Por isso que eu estava sempre que nem um cachorro correndo atrás do rabo. Eu estava sempre desesperada com o negócio. Não que eu melhorei 200%, mas eu estou bem melhor. Assim, pelo menos agora eu jogo um prazo. Imagina assim, eu faço o cálculo que eu vou demorar 1 mês e meio, tô chutando. Eu falo 3, eu consigo entregar antes, mas pelo menos eu não fico mais correndo, porque isso é importante. Isso depende da sua expertise. Pode ser que eu demore 5 segundos para levantar um copinho no torno, pode ser que a outra pessoa demore 2 segundos e o outro demora 2 minutos. É muito pessoal, né? É legal cronometrar e anotar. Quando eu estava fazendo essa tabela de preço que eu usava o tempo para calcular, aí eu fazia isso. Eu ia anotando, pegava aquela peça e toda vez que eu ia mexer, eu anotava. E aí é legal para fazer essa conta, Flávia, às vezes quando você vai fazer mais de uma peça, porque aí você vai pegando tudo pela média e aí você tem um tempo bem mais certinho. Mas eu, hoje em dia, né, não faço mais encomenda em 7 dias. Agora eu sempre peço um prazo que dê tempo de eu fazer, ver se deu alguma coisa errado e ainda ter tempo de refazer, porque às vezes É, a pessoa fica agoniada com prazo e ela faz a encomenda dobrada, né? Se ela precisa fazer 10 copos, ela fica com medo de dar errado e perder o prazo e faz 20. Só que uhum. se toda encomenda você ficar fazendo dobrada, é muito custo, né? Por mais que Sim, às vezes claro. depois a peça, tem coisa que é personalizada, você já não consegue. Então acaba acrescentando mais custo que não vai dar para você ficar com isso, né? Eu calculo, assim, eu vi o valor da peça, daí eu calculei 10% de perda, de rachar, esmalte que deu um defeito, tarará. Então eu sempre faço 10% a mais, mas esse valor, na verdade, já está incluso, né? No valor da peça do cliente. E daí, se eu usei essa margem de 10%, tudo bem, perdi a peça, mas o cliente vai ter as peças dele. E às vezes sobra, porque às vezes, com a graça do pai, dá tudo certo e sobra esses 10% de peça. Daí eu dou para o cliente também, porque já tá. Quando Na for verdade, ele assim, já pagou, né? Então, eu aí, faço Jana, você também faz isso? 10% e se ficou legal é brinde. Aí eu falo, nossa, mas é para mim? Falou, porque eu sempre faço um pouquinho a mais, e aí você fica até bem na fita, né? Mas na verdade já está incluído no valor da peça, não é que você está perdendo dinheiro, né? Agora, uma outra coisa, Karina, que eu lembro que você falou que eu achei muito, muito legal foi a sua postura quando você vai fazer bazar. Eu sei que por enquanto a gente não está tendo, mas se Deus quiser, logo a gente vai voltar quando você fala que você está lá na venda. Aí você puder contar pra gente. Falo a gente porque meu marido ficava comigo, né? Coitado, sempre foi, vai junto aí. Mas a gente fez durante vários anos uma feira aqui em São Paulo, lá em Pinheiros, que chama Praça dos Omaguás, né? E aí a gente ia participar da feira, gente, eu vou determinada para vender. Se eu vou vender, eu vou determinada para vender. Eu já vou ficar o meu domingo todo lá, era de domingo, né? Então a gente chegava cedo, acordava cedo, chegava, montava ali a barraca, né? E eu tava ali para vender, eu passava o dia inteiro ali falando com o cliente. E às vezes o pessoal ia, mas aí de novo, né? A gente volta naquela coisa que eu falei no começo. A pessoa ainda está no hobby. A pessoa ficava batendo papo, e aí ia tomar café com não sei quem, aí ia na barraca do outro conversar, e a barraca da criatura lá vazia. O cliente passava, voltava e ninguém para atender. E se eu tô lá para vender, eu tô lá para vender. Então a gente ficava lá, e aí às vezes eu via que não estava vendendo nada. Aí meu marido falava, ih, começou o torce e retorce, porque eu tirava tudo e eu arrumava tudo de outro jeito. E aí começava a vender. Então, é muito da energia que a gente está, né? Você está ali com aquele propósito. Às vezes eu chegava na feira de manhã e eu falava, hoje eu vou vender tanto. E aí, nossa, era batata, Flávia. Eu vendia, o valor triplicava. Sério? Sério, você não acredita.
Eu fiz isso tantas vezes, até o meu marido acreditar que era o poder. Mas você não tem vergonha de vender? Gente, eu morro de vergonha de vender em feira. Mas a gente não faz aquela venda que você vai empurrar a peça para a pessoa. A gente não empurra nada para ninguém. Mas você conta o processo, você conta como que você faz, como que a peça é feita, que ela tem que secar, que ela vai para o forno, como que você fez aquele desenho, conta como que é o engobe. Na verdade, você só conta eu só contava o processo. Se for para vender assim mesmo, se você me der um saco de roupa para vender, eu não tenho capacidade de vender. Aham. Mas assim, é mais você contar o processo e conversa com a pessoa. E a pessoa vai se encantando com o processo, mas não é aquela venda. Isso também não sei fazer, não. Aquela venda direta, né? Que você vai na loja de sapato e você sai com 3 pares de sapato que você nem gosta, não é isso? Que te aborda mesmo, te pega de jeito assim que você fica até com vergonha de sair. Não pegava a pessoa no laço, não. Mas quando a pessoa para na frente da barraca, que ela pega uma peça na mão, se ela pegou uma peça na mão, gente, ela está interessada, ela, né, quis ter o contato ali com a peça. Aí é só conversar e contar, né? Conversar com as pessoas, a gente vai fazendo amizade com o Sim, cliente. é isso aí também. E do preço, você mais ou menos dá uma olhada no que está em redor do preço ou o seu preço é sempre o mesmo? Não, é sempre o mesmo. Sabe por quê, Flávia? Assim, nessa época a gente fazia vários bazares. E conforme você vai convidando as pessoas, os clientes vão te seguindo. Então, tinha gente que eu via que mudava de preço, mas eu nunca fiz isso. O meu preço é o mesmo se eu estou aqui na Moca, que é a Zona Leste, né? E se eu estou lá na Zona Sul, é o mesmo preço. Porque o cliente te acompanha e, de repente, se ele vê que por lá estava um preço e aqui está outro, né? É. Fica complicado, fica chato. Então, eu sempre mantive o mesmo preço, mas eu observava assim. Por exemplo, né, se eu estou fazendo uma feira, todo mundo vai, coloca a mão na mesma peça. O bom de fazer feira presencial é que a gente consegue observar essas coisas. No online a gente não consegue, né? Uhum. A pessoa, todo mundo ia, punha a mão na mesma peça. Eu falava, caramba, a pessoa tá legal, porque todo mundo vai e põe a mão, mas ninguém levou. Aí eu ficava fazendo experiências, aí eu abaixava um pouquinho o preço daquela peça, aí a peça saía. Então aí eu ajustava o preço, eu conseguia ajustar o preço para a peça sair. No online a Sim. gente não consegue, porque a pessoa simplesmente sai da página, né? É, você não sabe a reação. Você não sabe a reação, né? Dificilmente a pessoa entra em contato para ou pedir um desconto ou falar alguma coisa assim. Mas no presencial a gente foi assim, uma experiência incrível, porque eu consegui ajustar muita coisa. Você ajusta o tipo de trabalho, lógico, né? Com aquilo que você gosta, mas com o que está de acordo com o mercado ali também, com aquele Sim. público, né? E o legal de você saber o seu preço, você fez, você sabe quanto custa, você consegue ter uma margem de ajuste sem ter prejuízo, né? Quer dizer, você não vai abaixar a peça num valor que muito menor do que o que ela custa, né? Né? Você precisa ter todos os números para você poder fazer isso, senão você, né? E se você ficar mudando também o preço de acordo com o que está ao redor e que você, né, às vezes não sabe o custo daquela pessoa, você também, né, acaba se complicando. E você sempre faz venda direta, assim, ou bazar, ou online, você não deixa a peça em outros lugares para vender para você. Eu não gosto, Flávia. Eu fiz algumas vezes, mas assim, a peça, quando ela está parada, é o seu dinheiro que está ali parado. Uhum. Né? Então, se você tem capacidade de vender no seu ateliê, capacidade de vender na sua loja virtual, é muito mais interessante do que deixar nos lugares, porque às vezes eu vejo que a pessoa tem um monte de peça em vários lugares, às vezes não está vendendo e o seu dinheiro está todo lá parado. Sim, Porque o que eu faço, Flávia? Às vezes eu estou lascada, de repente tem uma conta que eu tenho que pagar, chegou alguma coisa aí, uma entrevista, alguma coisa, aí eu meto promoção em tudo, entendeu? Lógico, né? Respeitando o meu sim, claro. para os clientes, eu mando e-mail, mando WhatsApp para todo mundo, olha, promoção, desconto de tanto e tal. E aí eu faço aquele dinheiro rápido, que às vezes é muito melhor eu pegar aquele meu dinheiro que está já lá, o dinheiro está lá nas peças, né? Eu só vou transformar aquilo em dinheiro do que de repente eu cair num empréstimo, vou cair nos empréstimos, né? Vai fazer um empréstimo no banco, que aí você vai ficar todo enrolado para pagar, sendo que você às vezes tem peça sua em 2, 3, 4, 5 lojas espalhadas. E o dinheiro está Entendi. todo lá parado. E ainda você vai pagar porcentagem para a pessoa. Pega aquela porcentagem que de repente você ia pagar, dá de desconto e queima numa situação de emergência, entendeu? Então, E agora você está vendendo online. online aqui no ateliê.
Ah, tá. Já voltaram as aulas presenciais aí? Ainda não voltei. Não? Voltei porque a gente, né, botou toda a energia ali nos cursos online e aí a gente está ainda preparando coisa, né, gravando coisa, acrescentando aí para os alunos, atendendo o pessoal que tem as dúvidas. Então, eu ainda não consegui voltar com o presencial. Tá todo mundo na minha cola. É, porque agora tá voltando, o pessoal não tá aguentando mais, assim, ficar em casa, todo mundo tá com sede de contato humano, né? Mas eu, É, particularmente, eu adorei, sabe, essa história de ensino online. Tanto na parte pessoal, que eu tive a oportunidade de entrar para fazer curso como aluna, que eu não cursos que eu não faria se não fosse online, porque são distantes, e também de ensinar e chegar até pessoas que dão um feedback que falam assim, olha, se não fosse online eu jamais aprenderia cerâmica. Então isso é muito legal, né, nesse sentido. aconteceu a mesma coisa, igualzinho comigo. Teve um curso também que eu estava doida para fazer há um tempão e só tive condição de fazer no online, porque também eu não consigo sair do ateliê, cruzar a cidade, às vezes, para fazer um curso, né? Porque tem muita demanda aqui no ateliê, né? Eu tenho que estar sempre Uhum. aqui. E você parar 2 horas no online para fazer é diferente de você cruzar a cidade aqui em São Paulo, né? Que é um tormento. Você perde o dia. Então, e fora conhecer as pessoas, né? A gente está fazendo a mentoria. E é um barato, porque é cada um com um sotaque diferente do outro. Legal. É muito legal. Essa democratizou mesmo o acesso, né? Acho que tem algumas coisas que, tudo bem, é importante ter o contato físico e a questão presencial, mas se conseguir fazer um modelo híbrido que a gente consiga as duas coisas, seria bem interessante, né? Então, não sei, vamos torcer aí para o online não ficar esquecido depois que voltar mesmo tudo presencial. A gente começou online, na verdade, aqui, bem antes da pandemia. Porque eu comecei a fazer os vídeos no YouTube de bobeira, assim, sabe? A gente gravou, colocou lá, e aí, né, o pessoal foi gostando. E aí muita gente entrava em contato para perguntar se tinha um curso online, porque as pessoas na cidade da pessoa não tinha onde ela aprender, não Uhum. tem cerâmica, não tem nada. Então a gente começou já a oferecer alguns cursos online antes da pandemia. Então quando começou, a gente já estava meio, né, Já estava na frente, já tinha largado. é a câmera do celular, eu, meu marido, e é isso aí, a gente faz com o que tem, não tem equipe, não tem nada, a equipe é nós dois. Olha, Mas estão tá, perguntando se é possível ter um ateliê com forno em um apartamento. eu conheço um monte de gente que tem, você conhece? Eu conheço, eu acho assim, desde que você consiga fazer a ligação elétrica para o forno funcionar, né? Porque vai depender da fiação. Que assim, para quem não tem forno, se você for comprar um forno elétrico, você pode escolher bifásico ou trifásico. E você precisa ver direitinho a tensão, porque precisa ter essa ligação. Então, às vezes a gente tem, aqui no meu caso, eu tive que pedir para a companhia de eletricidade, que chama CPFL aqui, para eles virem e mudarem a tensão do poste para eu conseguir fazer a ligação. Então, antes de comprar o forno, você verifica se o prédio comporta isso, né? Porque a casa é fácil, você coloca o poste na frente, ele vem. Agora o prédio, eu não sei como é que funciona. Mas eu conheço bastante gente que trabalha em prédio de apartamento. Eu também conheço bastante gente que tem, e às vezes o que a pessoa faz é tentar fazer as queimas de madrugada, que aí não tem o pessoal usando chuveiro, né? Tentar evitar esses horários de pico. Teve até uma Ah, casa que eu morei que em horário de pico, assim que o pessoal tá chegando da rua, tomando banho, não dava para eu queimar, porque aí o forno não conseguia acompanhar, não chegava energia elétrica suficiente. Aí eu queimava de madrugada. então aí fica a dica. Queria que vocês deixassem, peraí, eu queria que vocês deixassem um link para os cursos de vocês. Ah, legal. Eu vou fazer assim, olha, eu vou gravar essa e eu vou colocar, vou combinar com a Karina como é que a gente faz isso para deixar o link. Mas fala o teu site, que aí o pessoal já grava. Ateliê do Quintal, Aham. ead.com.br. Aí tem todos os cursos lá. Então, ead.com.br. Estou digitando aqui, mas tem. E aí, depois eu deixo o link direitinho também. Vou deixar gravado aqui, gente.
no Instagram e no YouTube. Depois eu combino com a Karina também, aí a gente coloca os links tudo certinho. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, a gente está se encaminhando para o final e espero que a gente tenha conseguido ajudar quem quer entrar na profissão, quer ser guerreira junto com a gente. Estava dando uma aula agora online pelo Sou Cerâmica, antes de falar com você. Daí tem uma aluna, a Sandy, que ela estava super desgostosa. Ah, eu abri o forno, que assim, o que eu faço? Eu falei, primeiro, você tem que entender que a cerâmica é uma questão de resiliência. Não desiste. Eu falo para a turma, você tem 5 minutos para chorar. Você senta, chora, 5 minutos. Depois você levanta, desmonta e vai de novo. Monta o forno, vai fazer peça, porque... Lembra da pipoqueira, gente. É só lembrar da pipoqueira, que pior que a pipoqueira acho que não tem. Nossa, é verdade. Eu vou dar um parceiro para sua pipoqueira. Foi sexta-feira 13 que aconteceu numa queima dentro do Frankenstein. Aí eu faço monoqueima, né? Então eu peguei uns vasos que eu queria enfeitar o ateliê aqui, o meu aqui em casa. E fiz uns vasos redondos, pintei de vermelho, coloquei lá dentro aquela coisa de ter pressa de queimar logo. Eles explodiram igual suas peças, só que eles já estavam esmaltados de vermelho. A hora que eu abri, tinha a peça vermelha explodida pelo forno inteiro, aquilo escorria assim. O Alex, que é o meu marido, ele falou: e aí, como foi a queima? Eu falei: aconteceu o massacre da serra elétrica aqui dentro. Eu fechei a porta, demorei uma semana para abrir a porta do forno, porque eu sabia que ia dar um trabalho para limpar aquilo. Ô, Flávia, me manda uma foto aí do massacre da serra. É fogo, gente. É. Olha, eu tenho um que é de farofa. Eu vou mandar uma farofa para você. Eu estava fazendo umas mandalas, um projeto com a Luciana, e aí, essa aqui história de querer acelerar também, eu botei a peça lá e ele explodiu e virou uma farofa de mandala. Eu vou mandar para você usar em aula, que essa é super boa para aquele aluno que chega assim e fala: você já queimou minha peça? E o meu biscoito? Aí você vê a decepção falando: olha, Faz ela uma foto, já queimei, ó. tá gelada a peça, você explica, até uma hora que você fala assim, você sabe por que eu não queimei ainda? Se eu queimar a sua peça agora, ela vai virar farofa. Eu, oi, ela vai ficar assim. A pessoa... Vou mandar uma foto da farofa para você. Vou passar a foto do Rivotril. Obrigada, viu, Karina? De coração mesmo. Olha, gente, quando eu convidei a Karina, eu falei assim, então, o pessoal pediu e assim, eu super admiro o trabalho dela, os vídeos, eu também sou fã, assinante do canal e acho que ela fala umas coisas muito legais. E assim, acho que não tem por que eu querer fazer igual, se a gente pode se unir e fazer junto. Porque eu venho de uma escola, aí eu estava contando para ela, que eu tive duas professoras maravilhosas, assim, que foram pessoas super transparentes, que abriram mesmo a cerâmica e foram muito generosas e falaram. E depois no caminho eu encontrei outras pessoas que não foram tão generosas, mas foi indo. Aí ela contou da história dela, né? Você quer falar que o seu caminho foi o contrário, né? Foi o contrário, eu não conseguia aprender as coisas. Tinha gente que falava que mulher não podia tornear peça grande. Eu ouvi cada uma. E aí eu falei, não, quer saber, gente, quando eu aprender, eu vou compartilhar. Chega disso, né? E hoje em dia não faz nem sentido mais, né, Flávio? O povo esconder jogo com internet. Exatamente. Eu comecei em 98, né? Então a gente não conseguia saber nada, não conseguia aprender nada, não tinha informação. Os mais antigos vão lembrar de um grupo que tinha do Yahoo, que ainda tinha alguma informação, tinha alguma coisa. Era por e-mail o grupo. Mas, assim, de você chegar diretamente na pessoa e perguntar como que faz um engobe, como que é a queima, uma informação simples, né? Eu perguntava quantas horas para fazer uma queima lenta. Ninguém respondia. Não. E aí a gente já fala, Tem não. isso. Tem umas respostas blasé assim, explica, mas não explica, né? Ensina, mas não ensina. Então tem ainda. E aí a gente se encontrou e ela tem a mesma filosofia que eu, que o que a gente sabe é para compartilhar, porque livro fechado não serve para nada. Então, obrigada de coração, viu? Falando, Karina, mas você deu uma super aula e você agradeceu os alunos. Eu falei, gente, como se eu der uma super aula e ninguém ouvir, não é nada. Ter aluno, É verdade, é verdade, é. Olha, uma hora, quando acabar a pandemia, vou aí visitar você e o convite para você vir aqui em Vinhedo tá ai, vou ter aberto. certeza.
Não é convite de paulista, viu? Porque você tem meu contato, eu te mando o endereço, tá? Não é convite sem endereço, não. Obrigada, obrigada, gente, que acompanhou. Uma boa semana para todo mundo. Obrigada, Flávia. Obrigada. Tchau. Tchau.